Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula sobre o assunto Lag BaOmer, que é o aniversário de falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, hoje vamos contar sobre o nascimento de Rabbi Shimon Bar Yochai e será que realmente comemoramos o dia de seu falecimento? O Tana, sábio da Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai, nasceu cerca de 50 anos após a destruição do segundo templo. Ele nasceu em Shavuot, o dia da outorga da Torá. Seu nascimento é contado no livro Nachalat Avot, que seu pai, Yochai, era oriundo da tribo de Yehudá e foi um dos grandes rabinos e mestres de sua geração. Ele era rico, digno e próximo do reino. A esposa de Yochai, Sara, era uma das descendentes de Hillel Azaken. Sara era estéril. Ela jejuou e rezou diversas vezes, deu caridade, tzedakah, rezou com grandes lágrimas diante de Deus, com o coração partido, para que tenha descendentes, e Deus ouviu sua oração. Era a noite de Rosh Hashanah, quando Yochai viu em seu sonho, e lá estava ele em uma grande floresta, com centenas e milhares de árvores, algumas delas frescas, com frutos, outras secas. E ele, Yochai, encontrou-se numa árvore seca. Yochai olhou para cima e viu um homem com aparência muito respeitosa, chegando uma jarra de água em seus ombros. O homem atravessou a floresta, regou algumas das árvores secas, passou pelas outras árvores e deixou que continuassem secas, e não as regou. Quando chegou à árvore onde estava Yochai apoiado, tirou um pequeno pires cheio de água fresca e regou a árvore. Yochai notou que a água tinha sido abençoada de tal modo que tinha cobrido toda a árvore. A árvore imediatamente deu frutos e ficou grande. Yochai ficou muito satisfeito com a visão que ele tinha visto em seu sonho, e seu sonho veio em alegria, conforme o versículo, o passuco em Teilim, capítulo 113, passuco 9. Em Rabanim Smecha. A mãe dos filhos está contente. Contou o seu sonho para sua esposa e disse: eu sonhei, e minha solução é, na minha opinião, a floresta é o mundo, e as árvores são as mulheres. Parte delas são frutíferas e partes não. Em Rosh Hashanah, diversas mulheres inférteis foram premiadas com frutos de seu ventre. Você é a árvore onde eu me apoiava, e essa árvore foi regada pela fonte de bênção, para que você dê à luz a filhos justos e sábios. Mas uma coisa me resta entender: por que todas as árvores regadas foram regadas por uma jarra, enquanto nossa árvore foi regada por uma tigela? Sara disse a ele: sua surpresa é espanto. Bem, deixe-me aconselhar com Rabi Akiva. Fala sobre o sonho e ele nos contará a sua solução. O marido de Yochai disse a ela: que bom, vamos juntos contar o sonho e ele nos dirá a sua solução. No final de Rosh Hashanah, os dois juntos foram encontrar com Rabi Akiva. Yochai contou-lhe seu sonho de fato. Rabi Akiva solucionou como solucionou Yochai. E também informou da razão pela qual a mesma árvore havia sido regada por uma tigela. E assim lhe disse: Yochai, seu sonho é uma parábola das mulheres que dão a luz e da esterilidade à sua esposa. Sara é da esterilidade, e foram apenas suas orações e de sua esposa e suas lágrimas que derramaram diante de Deus, que renderam e se tornaram uma mulher frutífera. A tigela, vista por você, é uma tigela com lágrimas, é coletada das tefilot de sua esposa. Deus lhe concedeu um menino que iluminará o povo de Israel com sua sabedoria e com seus atos. Yochai e sua esposa se alegraram tanto com as palavras de Rabi Akiva e foram para sua casa em paz. Ela deu à luz um filho no dia de Shavuot, o dia em que a Torá foi dada ao povo de Israel. A casa se enchia da glória e do esplendor que envolvia. E todos os conhecidos reconheciam que essa criança lançaria uma grande luz sobre o povo de Israel. Seus pais ficaram felizes, distribuindo caridade, fazendo um grande banquete no dia do Brit Milá, chamando de Shimon, pois Shimon é origem da palavra Shema, escuta, em homenagem a que Deus escutou as preces para que tenha seus próprios filhos. Daquele dia em diante,
Eles deram seus olhos a ele para protegê-lo da impureza e criá-lo com santidade e pureza. Quando ele começou a falar, ele só estava acostumado a coisas sagradas. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele foi entregue a uma casa de estudos dirigida por Rabban Gamliel, que colocou em Jerusalém, e ele, Rabbi Shimon, tornou-se uma fonte que sempre estava gerindo águas. E assim foi crescendo na Torá até crescer muito. E ele era genro do Tana Rabbi Pincha Ben Yair. Ele faleceu em Lag BaOmer, no ano de 3.920 do calendário judaico, e no ano 160 DC, ou seja, há 1.858 anos atrás. Ok. Transmissão da Torá. Rabi Akiva tinha 24 mil alunos, que todos eles morreram. Apenas 5 morreram. Apenas 5 estudantes do sul de Israel foram seus seguidores após o falecimento dos seus 24 mil discípulos. Entre eles, Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Akiva era um homem de idade na época em que os alunos morreram. E esses 5 foram os únicos que expandiram a Torá para o povo de Israel. Rabi Shimon fortalecia e aumentava as fronteiras da terra de Israel. Após o falecimento de Rabi Akiva, Rabi Shimon abriu uma yeshivá na cidade de Tecoa, na Galileia. Eles eram a 4ª geração após a destruição do segundo templo. Os romanos decretaram severos decretos contra os judeus para abandonarem sua religião. O primeiro objetivo dos romanos era aniquilar a espiritualidade do povo. Rabi Shimon Bar Yochai, para continuar expandindo a Torá, foi perseguido por eles até ser sentenciado à morte. Quando Rabi Shimon teve conhecimento desse decreto, fugiu com seu filho Rabi Elazar e se esconderam no Beit HaMidrash. Todos os dias, a esposa de Rabi Shimon trazia alimentos e outras necessidades. À medida que a busca intensificou, Rabi Shimon e seu filho deixaram o Beit HaMidrash e se esconderam numa caverna perto da cidade de Pequim. Deus fez um milagre para eles. E perto da caverna, onde eles estavam, uma fonte de água foi criada para eles, foi aberta e uma alfarrobeira cresceu. Eles ficaram sentados na caverna durante 12 anos, quando ninguém sabia onde estavam escondidos. Eliyahu Navi veio a eles 2 vezes por dia para estudar com eles. Ao mesmo tempo, Rabi Shimon chegou a degraus elevados de diversas camadas da Torá. Rabi Shimon entrou na caverna. Todos os dias ele tomava o café da manhã, alfarroba com água, jantava alfarroba com água, almoçava alfarroba com água. Então, todos os dias, 12 anos, dia a dia, Shabbat, Yom Tov, estudando Torá, tendo comida na porta da caverna, o que mais precisava nessa situação constrangedora na caverna? Eles tinham um problema. Como preservariam suas roupas para Tefilá? Já que eles não sabiam quanto tempo duraria o decreto ficar na caverna, temiam que as roupas desgastassem a tal modo que não teriam como rezar. Para isso, encontraram uma solução. Tiraram as roupas e ficaram cobertos na terra durante o dia e a noite. Somente para as tefilot saíam da terra e se vestiam. Logo em seguida, voltaram para essa situação. Assim foi durante 12 anos. Ok. A questão é, eles viram um tremendo milagre na caverna, na entrada. Logo ao chegarem lá, nasceu uma alfarrobeira cheia de fruta. O milagre por si só. Eis que no Talmud, Tanit 23, consta que a alfarrobeira demora 70 anos para dar frutas pela primeira vez. E não só isso. Como também havia na entrada da caverna uma fonte de água para que tenham de beber. Portanto, por qual motivo eles estavam com suspeita que as roupas estragassem? Já que Deus fez um enorme milagre da água e da fruta. Eis, poderiam ter plena confiança que Deus preservaria suas roupas do mesmo modo que concedeu a toda a estrutura para comer e beber. A resposta é a seguinte. No materialismo, em relação à comida, em relação à bebida, há uma mitzvah de ter plena segurança em Deus.
no que diz respeito à observância das mitzvot, é dever do homem fazer o máximo esforço possível. Assim, disseram Hazal no Midrash, Dvarim Rabbah 4. Está escrito em Mishlei 23, 43, Kiner mitzvah vetorah or, pois a vela é a mitzvah e a Torá é a luz. Disse Deus ao homem, minha vela em sua mão e minha vela em minha mão. Minha vela em sua mão é a Torá, sua vela em minha mão é a alma. Caso você preserve minha vela, eu preservo sua vela. Caso você despreze minha vela, eu desprezo sua vela. Em outras palavras, a tarefa que incumbe ao homem é de manter a luz de Deus em relação à manutenção da alma. Confiar que Deus vai fazer a partir dele do acordo. Bem, como em relação aos mandamentos entre o homem e seu companheiro, a pessoa em relação a si mesmo tem toda a segurança, mas em relação a seu companheiro, não. Eles vão dizer, ouça, há uma família na vizinhança muito apertada no sustento, não tem nem sequer para comer. O ouvinte não deve dizer, qual é a preocupação, meu amigo? Há aqueles que sempre vão apoiá-los, eles que Deus alimenta e sustenta as pessoas. Será que essa pessoa tem a obrigação de cuidar que os outros fortaleçam a segurança em Deus? Esse é um pensamento totalmente errado. Por quê? Pois já foi dito em nome do Rav Yisroel Salant, cuidar da parte material dos outros é tua espiritualidade. E como foi dito acima, confiança, segurança e espiritualidade, cada um deve fazer o máximo possível, o máximo esforço possível. Avraham Avinu garantiu que seus convidados têm uma variedade imensa de carne e língua com mostarda. O que é isso? Será que ele mesmo comeu alguma vez essas línguas? Ele tinha que preparar essas guloseimas para eles? É verdade. Para Avraham mesmo não. Mas para os outros sim. Por quê? Porque a materialidade dele é minha espiritualidade. Portanto, em relação à materialidade do outro, não tem mitzvah de segurança, pois a espiritualidade é preciso fazer o máximo possível. Certo dia, Rabi Yossei se levantou de manhã e viu uma pomba voando. Ele imediatamente se levantou e disse, pomba, pomba, você confiava cumprir sua missão. Desde o dia do dilúvio, faça para mim um favor e cumpra uma missão para Bishan Bar Yochai no lugar onde está. A pomba desceu e ficou à frente de Rabi Yossi. Ele escreveu um bilhete para que a pomba levasse até Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon ouviu o bilhete, chorou e assim disse, eu choro porque me separei de meus amigos e choro por coisas que não foram reveladas a eles. À noite, Rabi Shimon escreveu um bilhete e colocou na boca da pomba. Essa pomba voou e chegou a Rabi Yossi, que ainda estava em seu lugar esperando por uma resposta. Quando ele viu, ele disse, pomba, pomba, você é a ave mais confiável de todas. Rabi Yossi pegou o bilhete e mostrou aos amigos, que foram contentíssimos com essa notícia. Ao passar de 12 anos, o imperador romano morreu. E o decreto de morte sobre Rabi Shimon Bar Yochai foi cancelado. No entanto, não havia ninguém para informar Rabi Shimon Bar Yochai por isso. Eliyahu Navi estava na entrada da caverna e disse, quem dirá para Bar Yochai que o rei morreu? E seus decretos foram anulados. Rabi Shimon e seu filho ouviram isso e saíram da caverna. Ao sair da caverna, viram pessoas arando e semeando seus campos. Rabi Shimon ficou surpreso com as pessoas que se comportavam desse modo e disse, como essas pessoas podem deixar a vida eterna, que é o estudo da Torá, e lidar com vida mundana? Todo lugar que eles olhavam, imediatamente as pessoas eram queimadas por força espiritual. Repetidamente, saiu uma voz celestial dizendo, você saiu da minha caverna para destruir o meu mundo? Volta para a caverna. Rabi Shimon e seu filho voltaram para a caverna por mais um ano. Rabi Shimon respondeu e disse, nós fomos punidos porque até o julgamento dos ímpios no inferno não é maior que 12 meses. Em seguida, uma voz celestial saiu, saia da caverna. Rabi Shimon e seu filho estavam fracos, fisicamente machucados pela permanência prolongada na areia. Rabi Pinchas Ben Yair, o sogro de Rabi Shimon, ouviu que seu genro e seu neto saíram da caverna. Ele foi cumprimentá-los e trouxe a Tibérias para que se banhassem nas águas medicinais dessa cidade. Ao trazê-los nas casas de banho e a lavar seus corpos, Rabi Pinchas notou
que o corpo inteiro estava cheio de rassadura e ferida. Começou a chorar de sua tristeza e de lágrimas que caíram sobre as feridas de Rabi Shimon, e o feriram mais ainda. Rabi Pinchas disse: triste eu sou que vi você ferido e machucado. Rabi Shimon disse: não. Louvado é você que você me viu assim, pois caso não tivesse me visto, você não teria encontrado tanta Torá em mim. Todo aquele dia do falecimento, Lag BaOmer, Rabi Shimon estava ensinando os profundos segredos da Torá. O sol estava saindo e Rabi Shimon disse: bendito seja ele, abençoado seja o nome de Deus. Abençoado seja ele, para todo sempre. Todas as suas palavras são agradáveis e todos os mandamentos são sagrados, dos quais não devemos nos desviar direita e esquerda. Todos eles eram segredos que até agora estavam escondidos e desperdiçados, desaparecidos. Porém, eu tinha medo de revelá-los. A partir de agora, eles serão revelados. E é claro, para Deus, eu não revelo isso para enaltecer meu nome, minha honra e minha glória. Eu faço isso para que meus discípulos tenham bastante alegria no trabalho divino. Ele ficou mais forte, sentou-se. Seu lábio estava cheio de oração. Era impossível olhar para o seu lugar por causa de tanta iluminação que estava em volta dele e que certamente poderia ser olhado. Ele disse: toda a minha visão, tenho procurado revelar esse momento e não consegui, mas agora que me foi dada a permissão, eu decreto que o sol não saia e que fique claro até que eu termine de revelar os segredos da Torá no chamado Zohar. Em todo momento que os segredos da Torá estavam sendo revelados, um fogo celestial envolvia os alunos. Assim que terminou de revelar os segredos da profundidade da Torá, a alma de Rabi Shimon se desconectou do corpo, subindo a seu honrado lugar no jardim do Éden. Todos os seus discípulos escutaram uma voz celestial afirmando: subam e venham, e se juntem na Hilula, ou seja, na celebração de falecimento de Rabi Shimon Bar Yochai. Um caso extraordinário consta no Sagrado Zohar da autoria de Rabi Shimon Bar Yochai. Certa vez, Rash Bishail e viu sua sagrada visão uma grande escuridão no mundo. Disse Rashbi a seu filho Rabi Elazar: venha comigo para ver o que Deus deseja fazer nesse mundo. Foram e viram um anjo tão grande quanto o tamanho de uma montanha, e sua boca tinha 30 línguas de fogo. Rashbi perguntou ao anjo onde ele estava indo e o que você tem em mente de fazer agora no mundo. O anjo disse: eu estava indo destruir o mundo inteiro, pois é uma regra descrita por Deus que no mundo deve haver pelo menos 30 tzadikim. Nesse momento existe um mundo menos de 30. Portanto, foi enviado pelo Eterno para destruir o mundo. Disse Rabi Shimon: por favor, volte a Deus e diga que Bar Yochai está presente no mundo. O anjo voltou ao Eterno e mesmo assim foi ordenado para destruir o mundo e não levar em conta as palavras de Bar Yochai. Ao revê-lo novamente, disse Rabi Shimon ao anjo que caso você não sair daqui para não destruir o mundo, declararei que você não volte mais para o seu lugar específico nos céus e que você vá para um lugar que sofrerá imensamente. E que se no momento é óbvio que não podemos compreender essas palavras do Zohar ao pé da letra. Porém, são muitos e profundos conceitos que estão muito mais além do nosso conhecimento e entendimento. Porém, o que podemos perceber e captar é que Rashbi, Rabi Shimon Bar Yochai, continua tendo uma força espiritual enorme que pode salvar decretos e situações inimagináveis de serem resolvidas por qualquer assunto. O dia de Lag BaOmer, pessoal, que será na quinta-feira à noite da semana que vem, é um dia de iluminação tremenda no mundo inteiro. O costume de acender fogueiras, uma demonstração quanta luz foi revelada nesse dia. O que essa luz significa para nós? Esse acontecimento do Zohar são muitíssimos. O que tem isso a ver com a nossa vida? A resposta é a seguinte. Devemos saber que, conforme citado no início dessa aula, os pais de Rabi Shimon Bar Yochai eram estéreis.
E Rosh Hashanah foram premiados com a gravidez de Rabi Shimon. Rosh Hashanah é sabido que é o propício para trazer salvações inexistentes ao inexistente. Rabi Shimon nasceu em Shavuot, no dia da outorga da Torá. Em seu falecimento, o sol se pôs mais tarde para que fossem revelados os segredos do sono. 2. Em todos os Hagim citada a Brachá Shecheanu. Nela é dito a Emim Baemos Vanazé, naqueles dias dos tempos de hoje. Naquele dia houver o tempo de hoje. Isso significa que as luzes espirituais que houveram no dia dos Hagim, essas mesmas luzes iluminam toda a época do mundo, cada época iluminada com sua congregação adequada. 3. O que podemos extrair para nossas vidas é que o poder de trazer salvações inexistentes ou existentes, junto com a força da Torá, num dia que o mundo ficou totalmente iluminado, é uma tremenda força para pedir ao Todo-Poderoso que nos conceda tudo aquilo que desejamos para que seja para o nosso bem. Muito obrigado.